Bem-vindos ao Te Conto Direito, o programa para você entender os seus direitos sem enrolação. Simone, é o seguinte, todo mundo fala, isso é crime, isso é injustiça, você cometeu uma infração. Mas o que é crime de verdade? Como é que eu sei? Como é que eu, normal, pessoa comum, que não sou advogada, sei, que eu sou, mas quem está ouvindo não é, o que é crime? Como é que eu sei? Crime é aquilo que a lei diz que é crime. É simples assim, né? Não existe um crime que não esteja na lei. Então, a gente tem aí um código, né, de 1940, que é a Bíblia dos advogados criminais, que ela fala lá no artigo 1º, né? Crime é aquilo que está escrito aqui, né, no código. Então, você tem lá, matar alguém, no artigo 121, é crime. Artigo 155, furto, é crime. 157, roubo, é crime. Né? Não dá para inventar, ele tem que estar na lei. Então, hoje, obviamente, com a internet, se você tem uma dúvida, você joga lá. É jogar peteca na casa do vizinho, é crime? Aí eles vão dizer para você se é ou se não é. E vão dizer o artigo, inclusive, né? Mas, assim, precisa estar escrito. Tem que ter uma previsão, porque é isso que dá um pouco de segurança para a gente. Né? Então, você não sabe o que você faz, você pode ser preso a qualquer momento. Exatamente. E na internet, dá uma sensação de terra sem dono, né? É verdade. Hoje a coisa está mudando um pouco, né? Eu acho que eles estão tentando, né, colocar algumas regras e acho que a gente já avançou bastante. Então, por exemplo, hoje, se você vai lá para o Instagram, para uma rede social, e você difama, calunia alguém, ou você comete algum tipo de injúria contra alguém, você tem uma pena aumentada por conta disso, só pelo fato de ser pela internet. Exatamente. Então, se alguém espalha uma mentira sobre mim, pelo WhatsApp, no grupo da família, no grupo da escola, ou faz montagem com a minha foto, isso é crime? Então, depende. Né? Na verdade, assim, a gente tem três crimes que são os crimes contra a honra. Né? Tem a calúnia, a difamação e a injúria. Falando de uma forma muito, muito geral. O que é calúnia? Calúnia é quando eu viro e falo assim, Ellen, você é uma ladra. Né? É quando você atribui um crime para uma pessoa. Então, você está caluniando essa pessoa. O que é difamação? Difamação é quando eu digo o seguinte, nossa, a Ellen é uma péssima advogada. Eu estou falando da sua reputação. E o que é injúria? Injúria é quando eu xingo a Ellen. Se você vai para uma rede social e você começa a xingar uma pessoa ou acabar com a reputação dessa pessoa e essa pessoa se sente realmente ofendida, ela pode procurar a justiça, ela vai lá fazer um boletim de ocorrência, mais ou menos o mesmo trâmite do stalking, né? E ela pode processar. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante também, Ellen, a gente, de novo, precisa também ser muito responsável para acusar alguém. A pessoa só responde por crime contra a honra se você conseguir provar que ela teve a intenção mesmo de te ofender. Né? Porque, às vezes, assim, você está lá numa briga, uma discussão de família, e um xinga o outro, e um fala naquele momento, né, de nervosismo, porque teve algum problema, tal. A pessoa não acha aquilo mesmo de você. Não, ela vai dizer, você é uma péssima advogada. Ela não acha realmente. Ela falou na raiva. Ela falou na raiva. Então, isso, a justiça, o judiciário, ele tem uma leitura muito, muito rigorosa, né, em relação a isso. Ele faz uma avaliação se realmente aquela pessoa teve a intenção. Se teve, ela responde por crime. Se não, ela não vai responder. E se você acusa a pessoa de um crime e ela, de fato, não cometeu, você que está acusando tem alguma penalização? Você tem, então, e ela é muito pior do que o próprio crime. Né? Então, olha que coisa engraçada. Né? Para você ver como você precisa ter responsabilidade para acusar. Então, por exemplo, você pega aí um crime contra a honra, né, que as penas mínimas variam aí de 3 meses, 1 mês, 6 meses, são penas pequenas, né, as penas mínimas. E você sabe que aquela pessoa não cometeu aquele crime, mas você está fazendo isso para se vingar, porque quer que ela vá até a delegacia, que ela responda um processo, você pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. E o crime de denunciação caluniosa, a pena mínima são 2 anos. Existem alguns crimes no nosso código que eles dependem de uma iniciativa da vítima. E tem outros que não, que dependem da iniciativa do Estado. Né? Então, é aquilo que a gente chama de ação pública e ação privada. Então, quando a gente fala de ação pública, a gente está falando
daqueles crimes, né, de uma forma muito, muito singela, os mais graves. Então, por exemplo, um homicídio, um furto, um roubo, né? Você leva para a polícia a informação de que você foi roubada, mas quem vai tomar toda a iniciativa, quem vai processar, quem vai atrás, é o Ministério Público, é o Estado. É o seguinte, por quê, gente? Pensa comigo. Se você vai lá e fala assim, eu fui roubada. Aí você conta para o delegado isso. Por que o Ministério Público tem que ser essa pessoa que vai cuidar dessa ação? Porque assim como você foi roubada, a outra pessoa vai ser roubada. E a gente não quer que o roubo seja uma prática da nossa sociedade. A gente já disse que isso é crime. Então, quando o Ministério Público cuida, ele está evitando que esse tipo de situação aconteça mais vezes. Então, mesmo que você fale assim, eu fui roubada, mas eu não ligo. Você não tem essa opção, é isso, não né? Não tem essa opção. Se você levar para a polícia a informação de que você foi roubada, né, o Ministério Público certamente vai continuar. Você não pode desistir. Você fala, eu me arrependi de falar que eu fui roubada. Eu gosto tanto da pessoa, mas eu não quero que ela seja processada. Você não pode desistir. Eu não mereço. Não mereço. A vida já vai cobrar dela. Isso, não. isso. E aí tem uma diferençazinha que você ia falar agora, que são esses em que você, de fato, tem que ir até o fim. Isso. Então, por exemplo, a calúnia, a difamação e a injúria, que são os crimes contra a honra. Esses crimes são crimes de ação penal privada. Então, esse depende da sua vontade. Então, você está lá no grupo de família e aí o seu primo te xingou e te difamou, falou um monte, né, a seu respeito. Você realmente se sentiu muito ofendida. Você tem as provas, depois ele saiu falando para todo mundo, aí ele colocou na rede social dele. Você perdeu o emprego. Você perdeu o emprego, e aí você vira e fala, eu quero processá-lo. Lá na frente, né, ele vira para você e fala, poxa, desculpa, eu não queria, tal, você pode desistir? Você pode. Ele pode se retratar, inclusive. Então, assim, a ação penal privada, ela depende de você, dar andamento nela, né? Agora, a pública, não. Se você está com dúvida, a gente esclarece. Se você precisa de ajuda, a gente te dá orientação. Porque no Te Conto Direito, a gente te conta tudo. Eu amei, Simone. Até também, a próxima. Querida. Muito obrigada pelo convite. Se você está com dúvida, a gente esclarece. Se você precisa de ajuda, a gente te dá orientação. Porque no Te Conto Direito, a gente te conta tudo. Eu amei, Simone. Até também, a próxima. Querida. Muito obrigada pelo convite.